uns meses, acho que em 2014, eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo pela manhã. Só que eu sou um cara muito curioso. Eu sempre acho que tem alguma coisa no texto que a gente ainda não descobriu. Eu sempre acho que a Bíblia é muito mais do que a gente pensa. Porque quem pensa que um texto que já foi lido e batido não tem mais nada para dizer, ainda não entendeu. Que a palavra de Deus é mais do que literatura fria. A palavra de Deus é a voz do Espírito que torna essa escritura, torna esse texto, torna esse livro algo vivo e que se renova todos os dias. Tem um escritor chamado Tim Keller, para mim, um dos maiores pensadores cristãos da atualidade. Quero muito conhecer a igreja dele ano que vem, e fiquei sabendo que a igreja dele é pertinho da igreja do pastor Francisco Isidoro. Pertinho. A igreja presbiteriana do Redentor tem um pastor muito inteligente chamado Tim Keller. Esse cara escreveu um livro fazendo uma exposição sobre Lucas capítulo 15. E ele não chamou a parábola de a parábola do filho pródigo, mas ele fez uma releitura do texto e chamou-a de a parábola do Deus pródigo. Porque eu acho que o texto não tem nada a ver, por exemplo, com o filho mais novo, que a gente fica gravitando em torno da figura dele o tempo todo, que o filho mais novo voltou, que o filho mais novo saiu. E a gente se esquece que o protagonista da história não é o filho mais novo. O protagonista da história é o filho mais velho. E Deus é exatamente aquele que consegue fazer a leitura certa acerca da nossa espiritualidade. Eu quero convidar você a uma releitura dessa parábola, uma das parábolas mais fascinantes que Jesus já contou. Provavelmente seremos surpreendidos por Deus, e eu quero pedir a Ele sabedoria. Pai, tudo que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria para conseguir expor aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa série de mensagens sobre a parábola do Deus pródigo. Que nos próximos domingos, sobretudo à noite, essas conversas espirituais nos tornem pessoas mais maduras e mais lúcidas, gente que entende o Evangelho como ele deve ser entendido, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15. Vamos começar a nossa primeira conversa sobre esse texto. Será uma conversa dividida em várias partes. Lucas capítulo 15. Vamos ler primeiro os dois primeiros versos. Lucas capítulo 15 diz assim: Márcio, beleza? Joia. Verso 1 diz assim: Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Observe como é que começa o texto. Tem cobrador de impostos, tem pecadores, tem fariseus, tem escribas. Sobretudo os fariseus e os escribas estão tentando pegar Jesus em alguma falha, condená-lo por alguma coisa, e ele lhes propõe esta parábola. E aí nós vamos ler esse texto, que para mim é um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11.
Jesus continuou: certo homem tinha quantos filhos? 2. Participe comigo dessa conversa espiritual. 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este meu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi o quê? A pergunta que não quer se calar é: o irmão mais velho entrou na festa? Quem te garante isso? A Bíblia diz isso. Olha como a gente responde rapidamente: o irmão mais velho entrou na festa? Por que é que Jesus não termina dizendo: ele não entrou, ficou do lado de fora? Não. Jesus não deixa claro se depois ele, porventura, deu uma repensada e disse: não, eu vou entrar. Porque na verdade uma pergunta, uma interrogação teria que ficar ali na cabeça de quem? Quem é que realmente tem que responder essa pergunta? Os fariseus, não? Os irmãos mais velhos? Os religiosos é que precisam tomar uma decisão se querem entrar ou não no banquete que acolhe gente que é pecadora. Porque os pecadores, os proscritos, os marginalizados, eles já estão lá dentro, porque aceitaram de bom grado, acolheram a graça. Os religiosos, por serem tão moralistas e legalistas, eles acham que participar de uma festa com gente pecadora é baixar o nível, não. A pergunta é: você entraria? Ou você ficaria do lado de fora? Daqui a 4 domingos eu respondo essa pergunta. Okay? Daqui a 4 domingos você não pode perder cada parte dessa novela, que vale a pena todo domingo ver de novo. Presta atenção. Um dos erros, quando a gente estuda essa parábola, e eu confesso que eu já devo ter feito isso aqui também, a gente ouve algumas palestras auspiciadas por esse texto, e a gente percebe que geralmente todo mundo fica, como eu disse anteriormente, gravitando em torno do filho mais
novo. Isso todo mundo fala dele, da gracinha, que maldosamente pediu ao pai a herança dele, sendo que pela cultura judaica você só pede a herança depois que seu pai está o quê? Morto. Segundo a cultura judaica, se um pai ele tem vários filhos, então o dobro fica o irmão mais velho e o restante é partilhado entre os outros irmãos. Se o pai só tem 2 filhos, então o mais velho fica com 2/3 de tudo que o pai tem, e o irmão mais novo ficaria com o terço restante. E aí que está o detalhe: se a gente gravita em torno da figura do irmão mais novo, a gente não consegue extrair a mensagem que realmente Jesus quis transmitir aos seus primeiros ouvintes e a nós, que somos os seus ouvintes futuristas, os seus ouvintes do século 21. A gente não consegue captar a profundidade do conteúdo, não consegue extrair a pepita dessa mina, porque a palavra de Deus é como uma mina de ouro, e lá tem muita pepita, e quem não sabe avaliar criteriosamente a palavra, quem não sabe observar as questiúnculas, as minúcias, e considerar os pormenores que configuram o texto, não resgata o melhor do texto, entende? Fica só gravitando na subtilidade, que o menino foi, e voltou, e caiu em si, e foi tão bonito, e o banquete, e o irmão mais velho está lá, quieto. Aí é que está o detalhe. Jesus diz, é uma parábola, gente, não são seres ontológicos, são seres simbólicos, concorda comigo? Jesus está construindo uma história. Essas pessoas não existiram, mas ele, tentando confrontar, me parece que alguém, começa inteligentemente a elaborar, por meio da sua cognição divina, por meio da sua mente extravagante, por meio da sua inteligência profícua, por meio de uma inteligência celestial, ele começa a elaborar uma história muito bacana. E nessa história tem 2 filhos. Preste atenção aonde seu pastor vai chegar hoje à noite. Tem 2 filhos. 2. Tem quantos filhos? Tiago, tem quantos filhos? Presta atenção que aqui está o segredo da coisa. Tem 2 filhos. Os 2, simbolicamente, cada um representando a nossa permanência nesse estado de alienação de Deus, mas também cada um representando um pouco dessa nossa incapacidade de receber o reino de Deus como ele deve ser recebido, ou entendido, ou absorvido, ou compreendido, ou concebido. Tem alguma coisa aqui que me diz que os 2 estão representando isso. Os 2, nem apenas um. Não é simplesmente o que se foi, mas também o que ficou. Só que esses 2 têm tudo a ver. Olha a matemática de Jesus. Quantos filhos? 2. E Jesus está contando a parábola para quantos grupos de pessoas? Grupos que estavam se reunindo para ouvir. Bíblia, Lucas 15, Bíblia, pega a Bíblia. Aqui nessa igreja a gente confere tudo na Bíblia. Lucas 15, logo no início. Primeiro, os cobradores de impostos e pecadores estavam ali para ouvir. Um grupo de gente lascada. Agora você tem um grupo dos crentes da Pibaté, os religiosos, os que têm 30 anos de denominação, os que conhecem tudo da Convenção Batista Brasileira, dos seus códigos, das suas regras e do nosso pacto batista. Conhecem tudo disso aí, tudo. Eles conhecem tudo. Os fariseus, escribas, conhecedores profundos das leis, dos códigos, dos ditames, das regras. Eu tenho quantos grupos? Cobradores e pecadores, formando apenas um. Escribas e fariseus,
formando um outro. Eu tenho duas pessoas na história, e eu tenho dois grupos de pessoas que são reais, ontológicas, elas existem. Duas pessoas simbólicas representando dois grupos reais. Entende isso aqui não? A coisa está muito arrumada para a cabeça de Jesus, e Ele está tentando levar a gente a uma compreensão profunda de algumas coisas que nos ajudam a entender o Evangelho. Porque vamos avançar no nosso raciocínio dizendo o seguinte: os cobradores de impostos, presta atenção, e os pecadores, meu querido Fábio, são representados por quem? O filho mais velho ou o filho mais novo? O filho mais novo, não? Porque cobrador de impostos e pecador é como eu, como você. É gente que desrespeita às vezes os preceitos morais, é gente que vive de maneira dissoluta, é gente que adota para si um estilo de vida irresponsável, é gente que não se submete às orientações da palavra, é gente que decide ser guiado pelo seu próprio nariz, é gente que se torna seu próprio Senhor, seu próprio Salvador e seu próprio juiz. Conhece gente assim? Gente que se torna o seu próprio Deus e diz: quero minha parte, vou sair, quero ir embora, não preciso de igreja, não preciso de célula, não preciso de pastor nenhum, não preciso de ninguém, só preciso de mim mesmo. Então, até logo, tchau, estou indo. E vai, e começa a resenhar, e a brincar, e a participar de todo tipo de evento pernicioso, pecaminoso. Pecadores e publicanos, representados pelo irmão mais velho ou mais novo? Pelo mais novo que saiu. Escribas e fariseus são representados por quem na parábola? Pelo irmão mais velho. E quem são eles? Eles são os que frequentam a igreja todo domingo, não? Frequentam. Eles são aqueles que gostam muito de orar e jejuar. Coisa boa, orar e jejuar. Eles são aqueles que deliberadamente se submetem às prescrições divinas. Eles são aqueles que decidem obedecer irrestritamente a palavra. São pessoas orantes, são pessoas que são rotuladas de espirituais, são aqueles que conhecem a Bíblia. Aliás, gente que recita a Bíblia de cor. Conhece gente assim? Pois é. Me parece que essas pessoas que têm essas características estão sendo representadas pelo irmão mais velho. É quem fica e diz: eu sempre fui correto, eu nunca me prostituí, eu nunca adulterei, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui descarado, eu nunca baguncei com ninguém, eu nunca me envolvi em algo escuso, eu nunca burlei lei nenhuma, eu nunca trapaceei meu vizinho, eu nunca fraudei nenhuma ação, eu nunca me envolvi em manipulações perigosas. Eu sou um crente exemplar. Olhem para mim, como eu sou bom. Uau! Olhem para mim e observem como eu sou 10. Olhem para mim e percebam o quanto eu sou religioso, espiritual, um cara politicamente correto, um cara que só anda na trilha certa, um cara que só faz escolhas certas. Olhem para mim, uau! Que cara é esse? Pois é, a pergunta que eu faço é a seguinte: a parábola está sendo escrita para confrontar quem? Pago um jantar, hoje ainda, no Lodge, aqui do shopping. A parábola foi interessada para confrontar quem? Tem gente dizendo que foi endereçada para todos. É uma boa resposta. Alguém aqui dos universitários disse isso. Gente inteligente. Boa. Me espere até o final dessa série. Mas me parece que a princípio você tem sempre um raciocínio lógico. Jesus está alcançando
a todos que pecam, os que se vão e os que ficam, os que se perdem e os que acham que nunca se perderam, mas na verdade também estão perdidos. Mas Jesus, em princípio, é a melhor expressão no português, né? Em princípio, há uma construção de uma tese aqui. Ele está primeiramente confrontando os fariseus, os religiosos. Mas a gente não lê a parábola assim. A gente gosta de falar do irmão mais novo. Ele é lindo, ele é fofinho, tem peninha do menino, o menino se perdeu. A gente esquece de usar essa parábola para fazer uma coisa que eu acho que Jesus está fazendo. Jesus está construindo uma parábola para dar uma resposta a Wagner. Exatamente a atitude do irmão mais velho. Por quê? O guri saiu, tomou cachaça e se perdeu numa fazenda de eucalipto e se embreou lá com um bocado de mulher aqui em Teixeira de Freitas e foi pegando todas aqui e gastou dinheiro e curtiu a vida e foi para todas as boates de Teixeira. Daqui a pouco o cara voltou e o irmão mais velho, quando viu o guri na fazenda e o pai dando um churrasco maravilhoso com picanha, com alcatra, com carneiro, com todo tipo de bebida, quando o cara olhou para tudo aquilo e disse assim: que coisa ridícula é essa? Esse cara nunca fez isso por mim, sendo que eu sempre fiz tudo certinho. Eu sempre fui à igreja na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite. Eu sempre dizimei, eu sempre ofertei, eu sempre li a Bíblia, eu sempre dei um bom exemplo, eu sempre fui um testemunho visível de uma pessoa muito bem conceituada do ponto de vista moral, uma pessoa ilibada, idônea. Jesus vai e dá uma facada nesse cara. No bom sentido, Jesus não esfaqueia ninguém, mas Jesus está tentando confrontar o irmão mais velho. E aí é que vem uma grande questão, sabe por quê? Porque Jesus me parece que está contando uma parábola para dizer que é preciso avaliar profundamente a alma do irmão mais velho, não? Porque ele está querendo que o irmão mais velho mude de quê? De atitude, não? Me parece que essa parábola não é para ninguém ficar: ai, como eu fiquei emocionado hoje, foi tão linda a mensagem que o pastor pregou, quando o pastor fez aquela menção, que em caindo em si, ai que coisa linda, quando o pastor falou que o irmão mais novo, ele se tocou, teve um insight e pegou o caminho de volta, ai como aquilo me tocou, e eu chorei, porque eu sou este que tem que voltar. E parece que Jesus, quando conta essa parábola, não está querendo que a gente chore não por causa dela não. Jesus está querendo que a gente fique muito ligado. Sabe por quê? Ele está tentando confrontar o que mata a nossa espiritualidade. Sabe o que é que mata a espiritualidade de qualquer pessoa? A religiosidade. Sabe por quê? Porque para Jesus, tanto quem saiu como quem ficou, os dois estão, me respondam, tanto quem saiu e botou para arrebentar e se prostituir com todo mundo, como quem também ficou se achando crente, os dois estão, sabe como? Absolutamente o quê? Para Jesus, estão perdidos. Os dois. Jesus não se posiciona do lado de ninguém, nem de quem é crente, nem de quem é descrente, nem de quem é religioso, nem de quem não é religioso. Sabe por quê? Porque tanto a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo em sair e viver absolutamente, como também o moralismo do irmão mais velho, para Jesus, essas duas posturas são estilos de vidas condenáveis. Não prestam, não prestam. E aí o Tim Keller, ele é muito inteligente, porque ele fez uma pergunta que quando eu fizer essa pergunta aqui, você vai dizer: pastor, você fugiu naquela hora do sermão, você se perdeu. Sabe por quê? Porque a verdade é que tem vários irmãos mais novos aqui, não? Nesse auditório? Não. Irmãos mais novos que ouvem o pastor todo domingo, mas continuam vivendo irresponsáveis.
razoavelmente. Irmãos mais novos que de vez em quando vivem transitando por lugares perigosos e Teixeira, não? Você acha que nesse auditório não tem irmãos mais novos aqui? Não tem gente que de vez em quando aqui vive transgredindo as leis de Deus? Você acha mesmo que nesse auditório não tem irmãos mais novos aqui que ainda não entenderam que precisam também respeitar os preceitos morais da palavra? Como tem irmãos mais novos aqui, geralmente eles se manifestam no sábado à noite. Eu não sei porquê. Sábado à noite é a noite deles. E coisa quando o pessoal pega ali aquela avenida indo para Medeiros Neto, dá uma quebrada para a direita, Deus está falando, tá vendo? Olha os irmãos mais novos. Olha os irmãos mais novos se manifestando, dizendo: pastor, não revela o meu pecado, por gentileza. Eu não estou aqui para revelar você, eu só estou aqui para dizer que você é um irmão mais novo. Só que eu vou dizer uma coisa: a nossa igreja está carregada de irmãos mais novos. Toda igreja tem, eu não me iludo com isso. E toda igreja está carregada de irmãos mais velhos, aqueles que querem que eu arrebente com os irmãos mais novos. Pastor, o senhor ficou sabendo quem foi aquela boate? Quem foi? Não quero dizer o nome para não me expor. Eu acho massa isso. Não quero revelar o nome de ninguém, mas pastor, eu estava lá e vi. Estava lá. Ótimo, legal. Você estava lá, né? Mas eu só estava observando, pastor. Se eu pudesse xingar, mas eu sou crente. Se eu pudesse xingar essa pessoa, Tiago, porque ela se parece muito com o irmão mais velho. Mas tem aqueles que não vão, mas ficam sabendo das novas notícias. São os fofoqueiros religiosos de plantão, que querem que eu seja um policial, querem que eu seja um inspetor, querem que eu pegue uma metralhadora e detone aqui os irmãos mais novos, querem que eu use o meu poder como pastor sênior da igreja para excluir, para bater, para disciplinar com força, porque pastor bom é esse. Antigamente que a nossa igreja era boa, lembra disso? Antigamente, quando as pessoas viviam aqui encabrestadas, com medo do pastor, com medo da igreja, porque eu não aceito isso. Eu não vou para boate nenhuma e o pastor fica aceitando quem vai. Eu não estou aceitando quem vai. O problema também é que eu fico chateado com quem toda hora só fica perseguindo quem vai. Parece que o evangelho não fica do lado de quem vai para a boate. Atenção, entende mesmo? O evangelho também não concorda com quem está na boate, fazendo aquilo que a Bíblia diz que transgride os preceitos morais. Como também o evangelho não concorda com aqueles que, no lugar de acolherem com amor quem precisa ser instruído, disciplinado, precisa ser talvez ensinado, e assume uma postura déspota, tirana, como se fosse juiz das pessoas aqui. Essas pessoas também, Jesus não apoia a atitude delas. E aí é que vem a pergunta. Esse texto, essa conversa vai longe. A pergunta é: por que será? Quem está me ouvindo? Por que será que as pessoas gostam mais de Jesus do que da igreja dele? Alguém pode me responder aqui? Por que será que Mahatma Gandhi diz assim: eu gosto de Jesus de vocês, mas do cristianismo de vocês eu tenho ojeriza, eu detesto o cristianismo de vocês? Por que será que um filósofo liberal, Friedrich Nietzsche, disse assim: eu até admiro Jesus de vocês, agora, para mim, o único cristão que já passou por aqui morreu numa cruz? Por que será que ele disse isso? Por que será que as pessoas gostam mais de Jesus do que da igreja? Já que na igreja tem irmãos mais novos e tem irmãos mais velhos. Tem gente do meio, vamos descobrir se tem gente do meio. Mas tem irmãos mais novos e tem irmãos mais velhos. E nós não sabemos lidar com eles, não é isso? Nós não sabemos administrar essa nossa complexidade. Porque o texto está dizendo que o povo ao redor de Jesus é composto por esse tipo de gente: irmão mais novo e irmão mais velho.
E aí é que está. É que eu acho que a gente entendeu o Evangelho de uma forma muito esquisita. O pessoal aqui desse lado está comigo? Eu ainda acho que a gente entendeu o Evangelho. O pessoal do lado de cá, olha para cá agora. Eu ainda acho que a gente entendeu o Evangelho de uma maneira muito errada. Eu acho, até eu. Sabia? Porque quando o cristianismo surgiu, o cristianismo, Márcio Baia, ele não era concebido como uma religião. Ninguém achava que o cristianismo era uma religião. Por quê? Porque quando os romanos que perseguiram os primeiros cristãos, eles inquiriam, eles perseguiam e faziam algumas perguntas do tipo, os romanos perguntavam: onde está o templo de vocês, o templo? O que é que eles respondiam? Nós não temos não. Como assim? Se nós, os gregos, os romanos, nós temos os nossos templos para os nossos deuses. Nós não temos não. Aí os romanos perguntavam: mas me diz uma coisa, e os sacerdotes de vocês? Também não. Aliás, já temos o sumo, não precisamos de mais nenhum. E se tiver que ter, todo mundo é. Que coisa estranha. E perguntaram: e me diz uma coisa, e vocês fazem sacrifícios? Os primeiros cristãos responderam: não fazemos sacrifício. E aí a ideia é essa aqui, ó. Para os primeiros cristãos, Jesus era o templo onde falia todos os templos. Não precisamos mais de templo. É um absurdo você chamar isso aqui de templo. Para Jesus é, porque o templo é você, sou eu. Isso aqui é um auditório. Sacralizamos tudo isso aqui, começamos a inverter tudo. Os primeiros cristãos não chamavam isso aqui de templo, chamavam isso aqui de qualquer lugar, porque o templo é a igreja do Senhor reunida, eu e você. Outra coisa, não tinha uma pessoa, olha para ele é o cara, não tinha, porque para eles todos eram ministros, todos eram sacerdotes, todos eram chamados. Não se tem uma figura divina que a gente tenta divinizar para quê? Para que nos tornamos dependentes dessa pessoa. Não tinha esse negócio para eles, porque todo mundo, um ajudava o outro, não era assim? Mas também eles não faziam sacrifício, por quê? Porque para eles o sacrifício de Jesus substituía todos os outros. Alguém que precisa fazer algum sacrifício? Eu estou precisando aqui que alguém venha, traga uma flor ungida, traga um pedaço de camisa para eu molhar com o meu suor fedorento, para você levar para casa, ou você comprar uma igrejinha pequenininha e levar para sua casa, e você passar por dentro de uma corrente de 70 portas. Isso é sacrifício. Quando Jesus veio, ele se tornou o nosso grande sacrifício. Não precisamos mais, porque ele já deu a sua vida por nós. Eu acho que a gente entendeu esse negócio errado. Por a gente ter entendido esse negócio errado, agora eu entendo, sabe por quê? A história, se tem algum historiador aqui, pode tentar me questionar. A história da humanidade comprova. Os romanos chamavam os primeiros cristãos de ateus. Por quê? Porque o discurso deles sobre o que a gente chama de espiritualidade não se encaixava dentro de nenhum compêndio religioso, não se encaixava dentro da lógica da religião daquela época. Por isso que eles eram o quê para aquelas pessoas? Eles eram pessoas estranhas. Aí eu fiquei pensando sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: tem razão, porque eles eram ateus, porque eles eram estranhos. Por isso que essa parábola deixa muita gente assim, dizendo: tem alguma coisa errada no discurso do pastor. Sabe por quê? Porque Jesus vai contar uma parábola que prova por que é que o evangelho é tão o quê? Por que é que o evangelho é tão estranho? Por que é que ele é tão subversivo? Por que será que o evangelho condena quem saiu, mas condena também quem ficou? Por que será que o evangelho diz que quem saiu e arrebentou, pecou, e quem ficou, que parece que é crente, está mais perdido ainda? É tão perdido como o pior dos seres humanos devassos dessa terra. Por que será? Por que será? Eu acho que aí é que está o lance. Quando Jesus contava isso aqui, isso ofendia quem era religioso, quem lia a Bíblia, quem orava, jejuava,
mas era religioso. Porém, quando ele contava essas histórias, isso aqui deixava religioso ofendido. Mas quem era? Proscrito, marginal, gente humilhada, gente que vive à margem da sociedade, doente, homossexual, prostitutas. Enquanto o discurso de Jesus afetava quem era religioso, para o grupo que era excluído, a mensagem dele era o quê? Era o quê, gente? Era uma coisa que atraía. A pergunta é: a igreja de hoje atrai que tipo de gente? A igreja de hoje. Vocês já perceberam que o nosso discurso, ele tem uma tendência de atrair quem? Quem é convencional, quem acha que é politicamente correto e quem acha que é santinho. Já percebeu isso? Me parece que a nossa mensagem, ela não consegue mais alcançar quem Jesus alcançava. Quem é que ele alcançava? Vai falando aí: prostituta, usuário de droga, homossexual, adúltero, beberrão, fumante, todo tipo de gente que você pensar aí, a mensagem de Jesus conseguia atrair. A nossa, me parece que ela é um pouco diferente. Ela não consegue acolher os libertinos, os marginais, os que são desprezados. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aqui, está me acompanhando? A mensagem nossa, vocês não acham que é um pouquinho diferente da que Jesus pregou, não? Vocês não acham, não? Que a gente está se distanciando muito daquilo que ele pregou. Sabe por quê? Porque eu vou encerrar com esse checkmate aqui, ó. Presta atenção. Nós estamos numa conversa bem legal, eu acho, né? O checkmate é esse aqui, ó. Os dois estão perdidos. E o checkmate é esse aqui também, ó. E eu vou construir um raciocínio para fechar isso aqui. Todos nessa igreja estão perdidos. Por quê? Porque estamos escolhendo para nós dois caminhos. Aqui, ó. É isso aqui que vai nascer várias conversas sobre esse assunto. Nós temos um caminho de muitos que querem a conformidade com a moral, e nós temos aqueles que preferem o caminho do autoconhecimento. O filho mais velho gosta de quê? De se conformar com a sua moralidade, não é não? Por quê? O filho mais velho representa os fariseus que pensavam desse jeito aqui: nós somos escolhidos por Deus. Se somos escolhidos, não podemos pecar, porque se a gente falhar um pouquinho, nós perdemos o quê? A salvação. Eles pensavam assim. E se você cometer um erro, você será julgado pela sua abjeção e pela sua transgressão. Mas tem um detalhe: você tem que andar em retidão o tempo todo, porque se você errar um pouquinho, provavelmente você já está com o pé no inferno. Uma religião pesada, não essa? Tem razão, porque muitos não acreditam que a salvação não se perde. Por quê? Eu tenho certeza que nesse auditório tem gente que diz: pastor, eu acredito que quando eu peco, de alguma forma, eu perco a salvação. Pois é, tem razão, porque a gente, pastor não tem. Pois é, eu quero lhe dizer que em Cristo você nunca perderá a sua salvação, se é que você crê no sacrifício dele, se é. Mas o religioso, ele vive com medo o tempo todo. Quem tem isso aqui? Ele vive se martelando o tempo todo. Por quê? Eu fico imaginando esses jovens que ainda não se casaram, bichinhos. Os irmãos já entenderam. Os irmãos já entenderam. Por isso que eu vejo alguns jovens da minha igreja, quando passam por fases difíceis, sozinhos, sem uma mulher para dividir aquelas coisinhas, eles chegam aqui dizendo: pastor, eu já sinto fogo me pegando. Eles chegam tão caladinhos: pastor, não poderei tocar hoje, porque eu sou o homem mais miserável desse mundo. E quando alguém descobre que esse menino
teve um namoro meio esquentadinho, e vê-lo cantar e vê-lo tocar, não somos mais a igreja de antigamente. Antigamente, para tocar e para pregar, olha o tipo de crente, Mael, festeiro, o melhor mototáxi dessa cidade, cara resenheiro, meu Deus, que absurdo, eu não consigo ver espiritualidade. Pois é interessante a postura do irmão mais velho. Quem é o irmão mais novo? É diferente. Enquanto o irmão mais velho, a espiritualidade dele é regrada, é regida por normas e por culpa, o irmão mais novo é aquele que diz assim, ó, vem comigo, aqui está cheio de gente assim, pastor, dá licença, eu vou ficar numa igreja ouvindo discurso religioso, eu quero curtir a vida. E eu conheço gente que frequenta igreja evangélica e está arrebentando, tomando todas. Eu queria tanto falar outra expressão aqui, mas não posso, porque diz o auditório é muito seleto e eu tenho que responder aqui. Mas se eu pudesse dizer, bebendo todas, sabe, se envolvendo com todas e com todos, não é para ser um negócio certo do gênero aqui, e está por aí arrebentando, e descarando, e transando, e fazendo tudo fora da vontade de Deus. Esse é o irmão mais novo. Ele tem a teologia, aliás, tem até um pastor que gosta de estimular isso, não sei, porque o evangelho, ele vem para o meio. O evangelho não te libera para a imoralidade, nem também te condena por causa dela, se você já foi salvo pela graça. Mas o filho mais novo, ele é livre, ele solta a franga e diz, Teixeira é minha, eu quero curtir, eu quero zoar a cara de todo mundo. Pois é, perigoso não tem regra para ele, Alisson, não. Toda boate é lugar de célula e pequeno grupo. Acho que nós estamos passando o limite. O evangelho traz a gente para o meio, não? E aí é que vem o detalhe. O que é que o irmão mais velho diz? Atenção, 3 minutinhos aqui. Não farei aquilo que desejo, mas o que a tradição diz. A tradição diz que não é para ir para boate, então eu não vou. Não vou não é porque eu não quero, porque a igreja diz que não pode. Esse é o irmão mais velho. Na verdade, tem gente aqui querendo ir, talvez até eu. Mas eu tenho que ter cuidado, porque diz a psicanálise, quando você começa a falar muito de uma coisa que você está desejando. E eu sou tão humano aqui, sou tão verdadeiro com vocês, porque quando eu passo eu vejo assim, umas músicas assim, digo, Senhor, será que se eu fosse com o Carol, só um minutinho, será que... Mas o que é que diriam pastor Zéas lá no John Black? Já pensou, Tarcísio? Primeira capa do jornal Alerta, o fera da primeira igreja no John Black. Muitos me procurariam na segunda-feira para dizer, que absurdo, esse homem não tem autoridade para ministrar na vida de ninguém, eu não vou mais lá, nunca mais. Pois é, já o irmão mais novo diz assim, quem decide o que é melhor para mim, vai. O irmão mais novo diz assim, quem decide se John Black é melhor para mim ou não, sou eu. Sou eu que decido. E aí está assim, ó, os advogados de uma conformidade moral andam dizendo, o problema de Teixeira são os imorais, os que fazem as coisas de qualquer jeito. Os que defendem o autoconhecimento estão dizendo assim, o defeito de Teixeira são essas pessoas fanáticas, religiosas. Pois é, quem é pior? Júnior, ovelha querida, quem é pior? Quem foi o John Black ou quem nunca foi, mas quer ir? Quem é pior para Jesus? Vamos, os que frequentam podem falar. Os que nunca foram. Por favor, os que frequentam podem se manifestar.
Quem é pior? E quem vai... Rapaz, o dono do John Black vai querer falar comigo. Mas quem é pior? Porque o assunto da onda é quem está indo para o John Black. Estão me perturbando todo dia com isso. Quem é pior? É quem foi, já foi, mas está aqui, me ouvindo, caladinho. Ou quem diz que é absurdo, mas todinho para ir. Só não vai porque a igreja condena. Quero dizer uma coisa para vocês. Para Jesus, na verdade, não tem mocinho moral ou bandido imoral. O evangelho é assim, aqui, ó o checkmate, né? O xadrez. O evangelho nem é religião, nem falta dela. Evangelho nem é moralidade e nem também imoralidade. Evangelho não é moralismo, nem também relativismo. Evangelho não é conservadorismo ou liberalismo, nem algo que se situe no meio do espectro criado entre os dois povos. Pelo contrário, sabe por que o evangelho é diferente? Porque o evangelho sabe que quem vai está perdido. Quem fica e condena quem vai, mas na verdade não vai, porque a instituição coordena, está perdido também. Todos estão perdidos, mas todos são. Essa é a música do final. Todos estão perdidos, mas todos são o que por Jesus? Os dois são amados, não? E são convidados para quê? Para que cada um se arrependa do seu quê? Um do pecado da libertinagem, sim? Outro do pecado do legalismo. E aí que está o detalhe. Sabe quem é que vai se salvar nessa onda toda? É quem faz o seguinte: já descobri uma coisa. Por mais que eu seja crente, nunca vá ao John Black, leia a Bíblia, frequente a igreja, faça parte de uma célula. A verdade é, ninguém aqui é tão bom para ser Salvador, Senhor e juiz de si mesmo e dos outros. Ninguém. O filho mais velho, me desculpem aqui, porque nesse auditório já sabe como é que eu digo, era descarado tão quanto era quem foi. A religiosidade é a parte mais descarada da espiritualidade. Sabia disso? Porque no fundo, você condena por você querer também ir. A psicologia prova isso, literalmente. Porque quem é do evangelho, ora por quem vai, ora por quem fica, e entende uma coisa: não sou bom nem mesmo frequentando igreja e lendo a Bíblia, e também não posso achar que eu sou livre para fazer o que dá na telha, porque a palavra de Deus estabelece valores morais que precisam ser obedecidos. E o evangelho, ele então decreta: o meio é o melhor caminho. Quem pode ser salvo é quem fica e quem vai e que entende. Ninguém é tão bom, ninguém é tão desgraçado, todos estão perdidos. Então todo mundo necessita da graça de Deus. Todo mundo carece da graça de Deus. Quem foi, quem ficou e os da graça estão aqui para receber quem foi, para discipular quem ficou, para que nos tornemos uma comunidade. Que em Lucas, atenção, 18:14, Jesus vai dizer quem está dentro e quem está fora. Porque quem foi, diz, quem está fora é o besta que fica lá e nunca vai para o John Black. Coitado, otário, deveria ir, que é tão bom. E quem ficou, diz assim: otário, se perdeu, o pastor vai excluir na próxima sessão, abestalhado. Olha o cão no pescoço dele e dela. Não, Jesus vai dizer: quem está dentro e quem está fora é assim, os humilhados estão dentro, os exaltados estão fora. Perguntaram a um pensador católico, olha a sua religiosidade aí, Chesterton. Perguntaram a ele: Chesterton, o que há de errado no mundo? Ele respondeu: eu estou errado. Quer ver? O que há de errado em Teixeira? Você percebeu que a gente que é da igreja fala assim: porque esse povinho de Teixeira. Eu acho engraçado. Esse
povinho diabólico de Teixeira, esse pessoal daqui é de bandida, você fala parecendo que você é o cara. Cuidado, tem muita gente que não está nem aqui dentro, está mais dentro do reino do que quem está aqui me ouvindo hoje à noite, sabia? Cuidado com isso. Cuidado, porque tem gente aqui dentro achando que está dentro, na verdade está fora. E quem você está achando que está fora pode estar dentro, porque o reino de Deus é para gente que não se acha boa e também não vive por aí dissolutamente, mas diz: eu dependo apenas da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar a graça?